Olá, olá, pessoal! Muito bom dia para vocês. Hoje é dia 11 de maio, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fran Maciel. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu espero que você aproveite e aprenda muito com esse conteúdo riquíssimo que é o ensinamento estoico, essa filosofia incrivelmente contemporânea e que a gente consegue, sim, aplicar na nossa vida hoje e ser melhor. De fato, se você tiver ações estoicas, é bem provável que você consiga mudar a sua vida para melhor. Vamos ver o que ele diz aqui? Olha só o de hoje, dia 11. Fala: a culpa é pior que a prisão. A paz de espírito consiste, em sua maior parte, em não fazer nada errado. Os desprovidos de autocontrole vivem vidas desorientadas e perturbadas. Sêneca, Cartas Morais. Nada de errado é difícil não fazer, né? Mas vamos ver o que diz aqui os autores do livro. Considere os foragidos que se entregam voluntariamente depois de anos de fuga. Por que eles fazem isso? Eles estavam livres, um passo à frente da lei, mas desistiram, porque a culpa e o estresse da vida fugitiva acabam se tornando pior que a perspectiva da perda de liberdade. E viraram, de fato, um tipo particular de prisão. Essa é a mesma razão pela qual, quando criança, você pode ter confessado uma mentira para seus pais, que de nada desconfiavam. É a razão pela qual uma pessoa pode admitir, de livre e espontânea vontade, uma infidelidade devastadora, ainda que o parceiro dela não tivesse a menor ideia. Por que você está me contando isso? Grita a mulher traída quando sai pela porta. Porque as coisas têm sido tão boas e eu não aguentaria mais isso. A má ação envolve custos imensos, não apenas para a sociedade, mas para o perpetrador. Olhe para a vida da maioria das pessoas que rejeitam a ética e a disciplina, e para o caos e o sofrimento que tantas vezes se seguem. Essa punição é quase sempre tão ruim ou pior do que qualquer pena que a sociedade inflija. É por isso que tantos criminosos confessam ou se entregam voluntariamente. Eles nem sempre permanecem fiéis a isso, mas no momento mais difícil, finalmente se dão conta. Isso não é jeito de viver. Querem a paz de espírito que vem com um agir corretamente. E você também. Eu concordo que a culpa é pior que a prisão. Mas eu confesso a vocês que eu nunca vi uma pessoa que traiu o seu cônjuge confessar por culpa. Não estou dizendo que não existe, tá? Estou dizendo que eu nunca vi. O que eu vi já é a pessoa ser descoberta. E aí, então, ela pede desculpas, e ela se diz arrependida, e essa pessoa fala, nossa, me perdoe, eu não vou fazer mais. Mas não é porque ela confessou porque ela sentia pesar, sabe? Ela foi pega, ela foi descoberta. E talvez ela tenha culpa, ela sinta culpa, mas eu nunca vi essa culpa ser grande o bastante para ser maior do que a vergonha pública. Que eu acho que essa é uma coisa que impede muito do nosso crescimento emocional, espiritual até. A gente achar que o julgamento das pessoas é mais importante do que fazer o certo. Do que dizer, olha, até agora estava errado, ou então fiz uma bela de uma cagada e tenho que me arrepender, tenho que confessar para essa pessoa que eu fiz isso e que agi errado com ela, mesmo sem ela saber. Eu confesso que eu nunca vi. Pelo que o autor aqui, os autores, né, que são mais de um, pelo que eles estão dizendo, existe, né? Vocês já viram isso? Alguém confessar uma traição, por exemplo, no casamento, né? Porque a pessoa se sentia culpada? Sem ela ter sido descoberta? Me contem aqui, eu tô curiosa, de verdade. Porque, de fato, as pessoas têm dificuldade, e eu não sei dizer, mas eu tenho a percepção de que essa dificuldade tem sido cada vez maior de identificar que o que está fazendo é errado e interromper essa ação errada, sabe?
O que eu vejo é isso que eu comentei, né? A pessoa é descoberta fazendo alguma coisa errada e aí então ela se põe como arrependida. Coisa que de fato não parece ser justamente porque ela não foi uma coisa espontânea, né? Foi uma coisa flagrada. E aí desconfio um pouco desse arrependimento. Claro que ele pode existir, né? Mas talvez seja. Eu fico pensando, será que a pessoa continuaria até quando agindo dessa forma? Até quando essa pessoa continuaria traindo até ser pega? E se nunca fosse pega, ela trairia o resto da vida, sabe? Então tenho essa sensação de que se precisou do flagrante para que houvesse o pedido de desculpas ou o se declarado arrependido, talvez não seja tão genuíno assim, né? Mas enfim, mas essa questão do título aqui, né, de que a culpa é pior que a prisão, eu concordo. E aí eu vou mudar um pouco o exemplo para vocês perceberem como de fato pode ser. Muitas vezes a gente evita de interagir com pessoas que a gente ama por situações que foram complicadas, por situações que foram difíceis, ou porque aquela pessoa está muito distante daquilo que a gente está vivendo agora. O ser humano tem dificuldade de olhar para o que traz dor, sabe? Então, às vezes, a gente acaba por não conviver com pessoas que a gente gosta, porque essa pessoa está vivendo momentos difíceis da vida financeira dela, por exemplo. E aí você não quer olhar para essa pessoa passando por essa dificuldade, porque é difícil de olhar. E aí, de repente, acontece alguma coisa que você perde o contato permanente com essa pessoa. E aí você se arrepende. E aí você se sente culpa. Ele está comparando aqui com a prisão, porque é uma coisa que né, ele comparou com bandidos, né, que confessam crimes e tal. Mas às vezes a culpa é a nossa prisão, né? A gente fica aprisionado nesse sentimento de culpa porque a gente poderia ter feito alguma coisa e não fez. Eu já falei essa semana sobre você mandar mensagem para alguém que você ama dizendo que você ama. Para você abraçar os seus familiares de uma forma mais calorosa, né? Porque isso de fato vai fazer diferença para você não se sentir culpado quando você não puder mais fazer isso. Quando essa pessoa não estiver mais aqui, ou quando você não estiver mais aqui, né? A gente pode produzir melhores experiências e melhores momentos com uma simples ação de demonstração de afeto, demonstração de amor. Isso com certeza vai evitar que você não sinta tanta culpa quando essa pessoa partir, ou você deixar para ela uma lembrança de amor e carinho. E para vocês, o que vocês sentem culpa? Qual é a culpa que está aí, às vezes, martelando na sua cabeça? Tem culpas que elas são sobre ações que nós tomamos, né, e que nós fizemos e entendemos como errada, e aí a gente sente culpa por isso. Mas às vezes tem umas culpas que são umas culpas impostas por padrões da sociedade, por exemplo. E aí eu posso citar as mães que sentem uma culpa horrorosa porque vão trabalhar fora e ao mesmo tempo sentem uma culpa horrorosa porque escolhem ficar em casa cuidando dos filhos. Então, é culpa para todo lado, né? Então, qual é essa culpa? Qual é a sua culpa? Você consegue, de repente, encontrar uma forma de você não ter essa culpa, ou de amenizar essa culpa, ou de transformar essa culpa em redenção? Talvez seja uma boa coisa você fazer hoje, pensar sobre isso. E muito obrigada por estarem aqui, gente. Convido vocês a compartilhar esse vídeo com alguém. Comentem aqui alguma coisa que vocês queiram contribuir com o canal, com as pessoas que estão aqui assistindo iguais a vocês. Tenho certeza que como uma comunidade que contribui uns com os outros, podemos desenvolver melhor esse assunto ou qualquer outro assunto, com um debate saudável, respeitoso e que a gente possa ajudar uns aos outros, né? Um ótimo dia para você, a gente se vê de novo amanhã. Tchau, até lá!